Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde, combatendo a alta pressão. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. A pressão arterial alta afeta tanto pessoas com excesso de peso quanto pessoas magras. Vamos dar uma olhada no que está por trás do problema da alta pressão e vamos compartilhar com vocês algumas soluções, porque de nada adianta essa informação se você não pode resolver o problema. Então vou até o quadro negro por um momento para explicar o assunto da alta pressão e o que pode ser feito, seja se você tem excesso de peso ou se está magro. Vamos ver quais são as principais causas da hipertensão arterial e o que pode ser feito a respeito. Uma das principais causas do aumento da pressão arterial é o excesso de peso corporal, conhecido como obesidade. Sabe-se que entre as pessoas obesas existe uma pressão significativamente maior em comparação com aquelas que não estão obesas. Por exemplo, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. Quando o corpo possui um excesso de gordura, a gordura se torna uma substância com atividade hormonal. A gordura não é inofensiva, está viva e tem atividade hormonal, não é uma substância sem vida. E a gordura produz uma substância chamada vasopressina. A vasopressina é um hormônio que produz a gordura, que é um inflamatório, é um agente inflamatório e faz o mesmo que diz o nome, pressiona os vasos sanguíneos. Ou seja, quanto mais gordura o corpo tiver, mais vasopressão produzirá e mais fechados estarão os capilares e outros, e mais a pressão aumentará. Por que a pressão aumenta? Bem, como o coração está aqui e o coração tem que bombear, colocar pressão para que seja sangue e chegue a todos os lugares e vá por todos os dutos, então tudo o que encontrar que pare sua pressão, aumenta a pressão interna. O excesso de gordura causa vasopressina, por isso as pessoas que sofrem de obesidade enfrentam dificuldades com a pressão arterial elevada. Sabe-se, por exemplo, que entre as pessoas com obesidade, em geral, 62% das pessoas com obesidade têm pressão alta. A alta pressão é chamada de assassino silencioso, um perigo invisível à saúde. Chamam-lhe o assassino silencioso porque não avisa. Quer dizer que seu coração para, seu coração se rompe, o músculo do coração se rompe e você morre. Não há aviso. Outras doenças dão indícios, como dor de cabeça, mas a pressão alta não avisa. É um assassino silencioso que não dá alerta prévio. É fulminante. Às vezes, pessoas jovens de 30 e poucos, 40 e poucos anos, morrem instantaneamente ao verificar pessoas com pressão alta. Então, uma das causas da pressão alta, obviamente, é a obesidade. O excesso de gordura não apenas produz vasopressina, produz outros agentes inflamatórios, como um chamado fator de necrose tumoral e outros agentes inflamatórios que inflamam o corpo. Quando as artérias inflamam, elas se contraem, a pressão aumenta, então obesidade aqui. Outra causa, por exemplo, pessoas com diabetes, certo? Entre os diabéticos, 74% sofrem de pressão alta, ainda mais alto do que os obesos, não é? O que acontece com a diabetes? Bem, a outra coisa que aumenta a pressão da diabetes e da obesidade é o que causa a obesidade? Bem, para você ter obesidade, primeiro você precisa ter níveis elevados de glicose, pois não é possível desenvolver obesidade sem ter glicose alta. Sem açúcar no sangue alto, não há ganho de peso ou risco de diabetes. Diabetes é uma condição com glicose alta, mas sem ela não há diabetes. Ou seja, o fator comum tanto à obesidade quanto à diabetes é a alta concentração de glicose. Agora, o que acontece? Quando o corpo tem glicose alta, quando há glicose alta, aqui está o pâncreas, aqui embaixo de onde estaria o seio esquerdo de uma mulher, aqui está o pâncreas, que é do tamanho do seu punho. Quando há muito açúcar no sangue, o pâncreas responde com muita insulina. Quando há pouca glicose, o pâncreas responde com pouca insulina. O que está acontecendo? A insulina é um hormônio necessário para reduzir a glicose, inclusive é necessária para utilizar a glicose. Ou seja, sem insulina não se pode viver.
porque a insulina permite que as células estejam vivas, pois permite que usem a glicose. Agora, o que ocorre? A insulina possui várias ações. Uma delas é forçar ou permitir a entrada da glicose nas células. Sem insulina, a glicose não consegue entrar, pois a insulina abre a porta. Agora, a insulina tem outra função e também exerce uma ação nos rins. Nós dois, você e eu, possuímos 2 rins localizados aqui atrás, não é verdade? Cada rim, que são como órgãos assim, certo? Contém pequenas glândulas chamadas adrenais, localizadas na parte superior. Quando os rins sentem o efeito da insulina, uma das funções dessa substância é instruir os rins a retê-la. Essa ação foi cientificamente comprovada e é um dos efeitos da insulina no organismo. Quando a insulina aumenta, o corpo retém sódio. O sódio é o sal. A dieta tem tanto sal que está em todo lugar. Estamos meio salgados, não é? Você tem glicose em excesso, comeu muitos carboidratos, o corpo produz insulina em excesso. O excesso de insulina força os rins a reter sódio, aumentando o volume e a pressão arterial. Isso ocorre porque o sódio retém líquido, impedindo sua eliminação e resultando em pressão alta. Controlar a pressão é reduzir os carboidratos refinados para controlar a pressão. Por exemplo, uma dieta como a dieta 3-1, onde a quantidade de alimentos inimigos, alimentos que engordam, que produzem muita glicose e precisam de muita insulina, é reduzida em 1/4. Uma dieta assim não só faz você emagrecer, mas também te torna uma pessoa magra. Ao fazer a dieta 3-1, sua pressão arterial diminui, pois você precisa de menos insulina. Menos insulina significa menos retenção de sódio e, consequentemente, menos pressão. Então, soluções para a pressão, estamos falando de você perder peso, diminuir a pressão, reduzir os carboidratos, diminuir a pressão, porque reduz a insulina, que reduz a retenção de sódio, e aí você tem soluções práticas que sempre funcionam. E eu digo isso a vocês porque a verdade sempre triunfa.